Paulo, Ana, Davi, Sansão, Salomão, Daniel. O que essas pessoas têm em comum, além de estarem suas histórias inscritas na Bíblia? Vou te contar, mas para que a gente possa entender, é bom você se sentar e ter a sua mente bem aberta. Nós vamos falar um pouco sobre a palavra do Senhor e como nós podemos aplicá-la na nossa vida, no dia a dia. Uma coisa é certa, com certeza você tem algum problema ou já teve algum problema e foi muito difícil passar por ele. Foi complicadíssimo, talvez você perdeu as esperanças, ficou desanimado, talvez você nem queria ter continuado, você realmente queria ter parado com tudo. Mas é claro, você permaneceu, alguma cicatriz ficou e você está de pé hoje, você está aí ouvindo ou assistindo o podcast. Fato é que todos nós temos essas lutas todos os dias. Alguns têm uma luta maior, outras menor, mas enfim, todos têm uma luta. E não é porque a minha é menor que a sua se faz maior e talvez você seja mais importante, precise de mais atenção do que eu que tenho uma luta, entre aspas, menor do que a sua. A palavra fala que Deus, o Senhor Jesus, não dá um fardo maior do que aquele que a gente possa carregar. Mas também Jesus diz que é para nós lançarmos sobre Ele as nossas cargas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque o fardo que Ele nos faz carregar é leve. Então nós temos que sempre ter isso na nossa mente, na nossa consciência, de que se o fardo está pesado, provavelmente não é o Senhor Jesus que tem colocado ele sobre nós. Ficou claro isso daí? Acredito que sim. Então vamos lá, você está no podcast Vida de Cristão e roda a vinheta! Bom, o negócio é o seguinte, todos esses personagens que eu mencionei aqui antes, todos eles estão com suas histórias escritas na palavra do Senhor, na Bíblia. E com certeza alguma delas você já se identificou. Por exemplo, quem nunca se identificou com Ana, as mulheres, por exemplo, que às vezes não puderam ter filhos e oraram, jejuaram, buscaram, ou até mesmo por outras coisas, né? Outras bênçãos, e você buscou, você mulher, dobrou os seus joelhos e clamou ao Senhor pedindo algo em relação aos seus problemas, em relação àquilo que você tinha como prioridade naquele momento, que fazia você sofrer. Então muita gente, muitas mulheres se identificam como Ana, se identificam como uma mulher guerreira ou uma mulher sofredora, né? Porque Ana sofreu muito, mas ela foi guerreira. Então tem muitas mulheres hoje que sofrem, que são desanimadas, estão angustiadas. Mas Ana tem algo aqui que eu vou falar para vocês já já, que ela se superou e deu a volta por cima. Ou, por exemplo, nós podemos pegar a vida de Daniel. Daniel, desde pequeno, foi levado cativo, né? Junto com seus companheiros, ele foi levado cativo e sem perspectiva nenhuma da vida, porque eles estavam numa terra estranha, numa cultura estranha, e aí algo sobrenatural teve que acontecer com ele, com os jovens que estavam junto com ele, mas eu digo que isso não foi à toa, não foi de qualquer maneira, havia um propósito e principalmente havia uma ação, uma atitude de Daniel, que você também vai saber já já. Salomão, pequeno, foi constituído rei, e como governar uma nação? Eu não sabia nada, eu não sei de nada, como eu vou governar essa nação? Então aí entra também o pedido que todos nós conhecemos, que ele fez a Deus, pedindo sabedoria para reinar sobre aquele povo. E nós vemos Paulo, nós vemos Sansão, quando Sansão estava quase para morrer, quando seus inimigos pegaram ele, prenderam ele sobre as duas colunas e ele estava quase para morrer. E aí ele também tem um start, um insight, que a gente fala, né? No mundo empresarial nós falamos um insight, né? Ele teve um insight
e aí ele, opa, tem algo aqui que está errado, então ele faz acontecer uma coisa extraordinária e ele derrota todos aqueles inimigos, ele mata todo mundo, né? Eu acredito que fosse um coliseu na época, né? Que fosse um local de apresentação, né? E aí numa arena, talvez, ele mata todo mundo. E claro, nós temos muitos outros aí para falar, mas principalmente do que é mais referência para os cristãos nos dias de hoje, que é a vida de Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo, dentre muitos outros discípulos e muitas outras pessoas da Bíblia, Paulo também tem algo extraordinário para ensinar para a gente. E todos eles têm algo em comum. Como eu disse, eu vou falar agora para vocês, todos eles têm a oração em comum. Todos eles oravam ao Senhor. Poxa, mas como assim? Sansão era forte, era poderoso, ele precisava orar? Pois é, olha só como que a vida das pessoas daquela época é a nossa também, né? Sansão precisou orar, ele era forte, ele era robusto, tinha todo o poder de sobra em seu corpo, mas ele precisou orar. Ana só conseguiu filho porque orou, fez uma petição ao Senhor. Salomão só conseguiu sabedoria porque ele orou a Deus pedindo que desse uma direção. Davi só conseguiu vencer as guerras e se tornar rei porque ele orou. Paulo orou para conseguir administrar o seu ministério e conseguir caminhar. Mas eu vou falar algumas coisas aqui para vocês dos momentos da oração e da aflição de cada um. Vamos lá? Se você tem a sua Bíblia aí, eu tenho a minha digital e a minha física aqui. Vamos ver sobre Sansão. Está lá em Juízes, no capítulo 16, no versículo 28. Diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Isso está em Juízes 16, 28. Então Sansão estava preso nas 2 colunas, né? E ele estava cego já, o pessoal já tinha cegado ele, ele estava sendo usado como palhaço para divertir os filisteus naquela época. Então ele cansado de sofrer, ele estava sofrendo, ele estava com dor, ele estava sendo humilhado, envergonhado. Tudo que a Bíblia fala a respeito de Sansão é que ele chegou ao fundo do poço como um ninguém. As pessoas agora zombavam dele: olha, esse não é Sansão, aquele poderoso, aquele fortão, né? O que matava todo mundo, o que destruía os exércitos. E agora, olha aí, ele é um palhaço, está fazendo a gente rir. Faça-nos rir, Sansão. Então Sansão, cansado daquilo, ele se lembra dos momentos de glória que ele teve, dos momentos em que ele era alguém, e ele clama a Deus, ele faz uma oração a Deus, uma oração que aos olhos do Senhor pareceu algo bom. E o Senhor respondeu à sua oração. E aí então, Sansão, restituído com suas forças, ele derruba os 2 pilares daquela arena e derruba e mata muita gente, né? A Bíblia fala que ele matou mais na sua morte do que enquanto estava vivo. E aí ele se vinga, né? Por quê? Sansão levava o nome de Deus. Sansão era um nazireu de Deus, então ele levava o nome de Deus e era inconcebível as pessoas estarem caçoando, zombando daquele que era enviado do Senhor, daquele que era enviado de Deus. E aí ele faz essa oração. Mais para frente aí, nós vamos ver outro personagem, né? Nós vamos ver Davi. Davi que orava. Muitos salmos de Davi, não tem como dizer que Davi não era um homem de oração. Davi orava muito a Deus. Davi orava muito. Mas em meio a tantas problemáticas que Davi teve, seus inimigos, a mulher de Urias, o filho que morreu, aí os seus filhos que entraram em conflito um com o outro, a família de Davi ficou toda deturbada, ficou muito complicado. Ainda assim Davi orava e buscava a face
do Senhor e ainda é chamado homem segundo o coração de Deus, porquanto ele orava, buscava, mesmo cheio de pecados, cheio de falhas, ele tinha muito sangue em suas mãos. Davi guerreou muito, matou muita gente, ele ainda era um homem segundo o coração de Deus, porque ele orava a Deus, ele reconhecia tudo isso, ele reconhecia o que ele tinha feito, as coisas ruins que ele tinha feito, e em todo momento, Davi pede para que Deus não o desampare, não afaste de mim, Senhor, a tua face, não me deixe viver fora da tua presença. Olha que homem, né? É claro que hoje você não precisa ser um matador para ser como Davi, mas o que mostra que Davi orava constantemente, em todos os momentos, seja bom ou seja ruim, Davi estava orando e Deus respondia às suas orações. Tudo que Davi fazia, pelo menos a Bíblia relata, né, na maioria das vezes, sempre pareceu bem aos olhos do Senhor, mesmo quando ele se arrependia dos seus feitos ruins, era bom aos olhos de Deus, porque Deus respondia até quando ele estava em pecado. Você está entendendo isso? Até quando Davi estava em pecado, cheio de sangue em suas mãos, ou feito alguma coisa errada, Deus ouvia a oração dele e respondia para ele. Por quê? Ele pecava, mas ele se arrependia. E ele era sincero na sua oração. Então, se você está nessa vida hoje de pecado, nessa vida cheia de inflamações, de coisas ruins, saiba que Davi também estava como você. E Deus ouvia a oração de um pecador. Ouvia a oração do pecador Davi, que se arrependia. A oração de alguém que se arrependeu. Então se arrependa, porque Deus certamente está ouvindo a tua oração. E não tinha outra maneira. Eu não vejo outra maneira que Davi buscava a Deus, senão pela oração. E é claro, logo depois Davi fazia sacrifícios, mas antes sempre havia um clamor, sempre havia um pedido, uma intimidade, uma oração com Deus. Então, se você ainda não tem essa intimidade, não tem esse momento de oração ou de leitura da palavra, esse momento com Deus, passe a buscar, porque Ele vai te ouvir nos momentos que você estiver mal e nos momentos que você estiver bem também. Mas é claro, quando você estiver mal, você tem que estar arrependido, tá? Davi se arrependia, não era de qualquer maneira. Vamos lá para o próximo. Nós vemos aqui, logo depois de Davi, né, Salomão, seu filho. E aí, Salomão, Deus fala, olha, pede o que você quiser, eu vou te dar tudo, como agora ele já era rei. E Salomão, ele tinha aí tudo para ele pedir, tudo. Ele poderia olhar para o reino e ver o que estava faltando. E Deus falou que ia dar tudo que ele quisesse. Porém, Salomão, ele vestiu a camisa do reinado, né? Para quem aí está trabalhando e sempre ouviu isso na empresa, né? Você tem que vestir a camisa, você tem que vestir a camisa da empresa, você tem que vestir a camisa do que você está fazendo, do seu time. Salomão vestiu a camisa do reinado de Davi. E ele, então, estampou em sua testa, né? Eu sou filho do rei Davi, agora eu sou o rei. E aí todos estavam olhando Salomão. E aí, o que Salomão vai fazer? Como Salomão vai agir? Então, Salomão, muito novo, não sabia como reinar, salvo, né? Porque ele tinha os conselheiros de seu pai ao seu lado, junto dele. E aí ele olhando aquele monte de conselheiro, mesmo sabendo que ele tinha os conselheiros, que ele tinha poder, que ele tinha muita gente ao seu redor, ele ainda sentiu a necessidade de sabedoria. Porque ele sabia que ele ia governar todo o povo. Mas concorda comigo, digo eu, não a Bíblia, que para governar muita gente você precisa de pessoas ali à sua frente, né? Outros líderes. Então, como é que Salomão ia liderar outros líderes que estavam há muito mais tempo com Davi e tinha muito mais sabedoria do que ele? Todo mundo ia passar a perna, né, entre aspas, aí em Salomão. Todo mundo ia deixar Salomão para trás, porque Salomão não entendia muito do reinado. Por mais que ele estivesse ali assistindo todo o governo de seu pai junto de Davi, ele não sabia tudo. E aí ele fala para Deus. Eu entendo que o pedido de Salomão foi mais ou menos desse jeito. Digo eu, não a Bíblia. Deus, o negócio é o seguinte. Olha quantos líderes eu tenho. Eu tenho X líderes.
Todos eles têm sabedoria porque eles aconselhavam o meu pai. Olha quantos generais de guerra eu tenho, generais de exército. Deus, como é que eu vou aconselhar uma pessoa dessa? Eu sou mais novo, ele não vai querer me ouvir. Ele não vai querer ouvir uma criança, eu sou uma criança perto dele. Deus, olha esse povo, na hora que esse povo me olhar no reinado, eles vão achar que eu vou fazer um parquinho de diversões no reino de Israel. Porque eu ainda sou novo, eu não tenho experiência. Então, Deus, eu preciso de sabedoria. Primeiro, para saber direcionar os meus principais, aqueles que estão junto comigo, e depois mostrar para eles como eles vão ter que falar com as pessoas. Eu preciso de sabedoria para guiar todo esse povo, para que eles não se percam, não se desviem da tua doutrina, do teu evangelho, para que eles não se desviem de adorar somente a ti. Eu preciso de sabedoria. Esse pedido diante de Deus foi muito bom, foi bom demais. Foi uma oração que ele fez. Esse pedido foi uma oração, ele orou a Deus. E aí Deus olha para ele e fala, olha, Salomão, eu imagino Deus respondendo, né? Você podia ter pedido tudo. Você podia ter pedido o que você quisesse, eu ia te dar. Porque Davi, seu pai, foi maravilhoso comigo, ele foi meu servo e ele andou segundo o que o meu coração desejou. E por amor a ele eu ia te dar tudo, mas eu ia te dar o que você quisesse. Mas como você não quis nem prata, nem ouro, nem riqueza, nem fama, nem poder, nem nada dessas coisas, mas você pediu sabedoria para direcionar o povo, para que ninguém se perca em me adorar, em dar a honra a mim, em glorificar o meu nome, em sacrificar somente a mim. E eu tenho uma nação cujo Deus é o Senhor, e essa nação vai estar sobre a sua direção. Eu vou te dar a sabedoria que você pediu. E eu vou te dar tudo o resto que você não pediu. Todas as outras coisas que você não pediu também eu vou te dar. E para você ter um reinado tranquilo e para que eu também, né? Imagino Deus pensando, eu também quero estar tranquilo aqui pelo menos um tempo. Vou te dar 40 anos para você construir o templo, a minha casa, e não vai ter guerra durante esses 40 anos enquanto você estiver reinando, tá bom? E você precisa só direcionar o povo e construir a minha casa, o templo que teu pai quis construir. Eu falei para ele deixar nas tuas mãos. E por conta de uma oração. Se Salomão não tivesse feito essa oração pedindo sabedoria, talvez nada disso tivesse acontecido. Você está entendendo agora o porquê que seus projetos e os seus planos não estão dando certo? Por que aquele projeto que você fez, que você está sempre estudando ele, olhando, está lá no papel já escrito, desenhado, ele ainda não saiu do papel, não foi desenhado, não está acontecendo? É porque falta sabedoria, falta um pedido, falta oração para com Deus. Ore ao Senhor. Peça a direção dessas coisas que você está querendo fazer, desses projetos, desses planos. Peça a direção a Deus. Porque senão vai ficar travado, vai ficar parado. Sem a oração de Salomão, o povo de Israel não teria o templo. Isso é muito forte. Sem aquela simples, entre aspas, oração que Salomão fez, o templo não seria construído, as coisas não teriam acontecido e nós não teríamos aí o livro de Provérbios ou Cantares, enfim. Nós não teríamos toda essa sabedoria que nós temos hoje que Salomão nos deixou. E por conta de um pedido, de uma oração que ele fez ao Senhor. E aí nós vamos para o próximo. Deixa eu tomar uma água. Nós vamos, é claro, ver Ana. Acabei de falar de Ana, né? Ana não podia ter filhos, né? Então, você já conhece toda a história, né? Que ela tinha, entre aspas, também a rival dela, que sempre ria dela por ela não ter filhos, e Eucana sempre ali tentando acalmar ela, sempre tentando falar para ela que ia dar tudo certo, mas ele não podia fazer nada, era Deus quem segurava a madre dela, e aí ela faz a oração
pedindo a Deus um filho que, se ela desse, se ela tivesse um filho, ela o daria ao Senhor. E é claro, Deus não faz nada incompleto. Deus deu um filho para ela e ficou com ela um bom tempo, até ele desmamar, até ele crescer um pouco, e ela então vai e oferece ao sacerdote Eli no templo, e Samuel passa a servir no templo de Deus. No templo que depois Deus chama ele para ser um dos juízes mais conhecidos de Israel, né? Samuel cresce na presença do Senhor e se torna um homem segundo o seu coração. Mas olha só, um homem segundo o seu coração como Davi não, mas um homem que fazia as profecias, fazia o que Deus mandava, segundo a sua vontade, vamos dizer assim, né? Porque segundo o coração de Deus era Davi. Mas Samuel era segundo a vontade de Deus, fazia tudo o que Deus pedia. Ana, ela podia ter se conformado com as suas circunstâncias, ela podia ter se conformado com aquilo que Deus já havia dado para ela, que era não ter filhos. E ela não necessitaria questionar a Deus, porque ela ia aceitar, poxa, se Deus quer assim, eu tenho que ficar assim, acabou. Mas ela não deixou assim, ela queria um filho. Até porque naquela época, uma mulher que tivesse filhos, principalmente homens, eram mulheres honradas, né? Eram mulheres que faziam a alegria do seu marido. Um filho homem era sempre bem-vindo, né? Não que as mulheres não eram bem-vindas, mas o homem era muito mais esperado, porque era o primogênito, representava aí a descendência de seu pai, de sua família. O homem sempre era muito esperado. E ela teve um filho, né? E era homem, Samuel. Mas até isso acontecer, ela buscou o Senhor. Olha que fé e que ousadia. Naquele tempo, pelo menos é o que a Bíblia relata, a maioria dos sacerdotes ou de quem servia no templo eram homens e não mulheres. E olha só como ela foi ousada. Ela foi diante do Senhor e ela faz uma oração pedindo um homem, um filho homem. E que se Deus desse um filho homem, ela o daria ao Senhor na presença do Senhor. E era tudo que Deus queria. Alguém que desde pequeno fosse devoto a ele, fosse ali íntimo dele. E aí Deus, claro que Deus faz, digo eu na Bíblia, Deus faz isso com o maior prazer, porque ele teria um filho, um servo pertinho dele, Samuel. Então, Deus dá essa dádiva a Ana, e Ana foi muito ousada. E ela pediu um homem. Ela pediu um homem e ela falou, se o Senhor me der, ele vai ser seu. Por que eu estou dizendo isso? Quantas coisas nós estamos pedindo ao Senhor e nós não estamos detalhando o que é para Deus? Você tem pedido tantas coisas. Existe um livro, minha esposa fala muito dele, eu ainda não li. Janaína fala muito desse livro, chama A Quarta Dimensão. E ele fala muito sobre as coisas que você tem que enxergar pela fé. Segundo ela, o que ela me diz, tá? Quem já leu aí, coloca aqui embaixo e me ajuda a contar essa verdade sobre esse livro. Que você tem que descrever detalhadamente o que você quer. Você tem que pensar nos mínimos detalhes e falar para Deus o que você quer. Então, é dessa maneira como eu acredito que Ana orou. Ela queria um homem e esse homem seria servo do Senhor, ele estaria na casa de Deus todos os dias. E aí, o que você tem pedido para Deus? Para que é? Vai honrar, vai glorificar a Deus, vai trazer dor de cabeça para você e, consequentemente, para Deus, porque Deus vai ter que trabalhar dobrado para manter você no caminho, para você não se perder. Que tipo de pedido é esse? Então, toma cuidado com o que você está pedindo para Deus, porque algumas vezes você não está recebendo, em algumas circunstâncias, porque aquilo não vai te fazer bem. Já falei isso em alguns podcasts aqui, mas isso é o que Ana fez. Ana detalhou o seu pedido. E quando ela falou que esse pedido ia beneficiar ao Senhor, ia agradar ao Senhor, que esse pedido que ela tinha feito ia honrar a Deus, ia honrar as pessoas, e as pessoas ao redor conseguiriam ver Deus através da vida de Ana, então Deus permitiu esse pedido acontecer. Está entendendo isso? Eu espero que sim, porque está bem claro.
Então, se o que você tem pedido vai honrar a Deus, com certeza você vai receber. Mas se você ainda não está recebendo, talvez é porque você ainda não detalhou o que você quer, ou você ainda não entendeu as consequências do seu pedido. As consequências do que pode trazer esse seu pedido, essa coisa que você está pedindo a Deus, ou essa vida, enfim. O que você tem pedido a Deus, preste atenção nos detalhes. Veja se tem alguma divergência com a palavra do Senhor, com a vida junto de Deus, com a sua vida na igreja, com os seus irmãos, com a sua família. Se estiver dando algum problema, esquece esse pedido, reformula ele, pensa de outra forma e lembre-se, o seu pedido tem que honrar a Deus e tem que agradar o coração dele. Se não estiver honrando, não vai adiantar. Por último aí, eu tenho mais versículos aqui, eu tenho para que você possa entender, né? Eu tenho aqui ainda ali a vida de Asa, que está lá em 2 Crônicas 14, no versículo 11 e 12. Eu tenho de Ezequias, que está lá, deixa eu ver aqui, em 2 Reis, no capítulo 19, versículo 15 e 16. Eu tenho Abacuque, eu tenho Daniel. Abacuque está lá em Abacuque 2, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Depois tem no capítulo 3 também, versículo 2 e 16. E Daniel eu não vou entrar muito em detalhes, porque Daniel é muito conhecido por sua oração, que ele orava 3 vezes ao dia. Então, eu vou finalizar com outro personagem aqui, mas Daniel é um exemplo de oração. É um exemplo de vitória. Toda a vitória que ele tinha era por conta da sua oração. Olha a trajetória de Daniel, né? Você pode olhar desde quando ele entrou lá na Babilônia até quando ele morreu, a trajetória de Daniel orando 3 vezes ao dia. E aí, se você quer mais vitórias, se você quer mais destaque, você quer posições, você quer crescer nos seus planos, na sua vida, tomar a vida de Daniel como exemplo, tá bom? Mas eu vou finalizar aqui com a vida de Paulo. E aí, por que Paulo? Porque Paulo era um discípulo. E Paulo, ele cumpriu o ID de Jesus, que é o que nós estamos fazendo aqui, eu e você. Nós estamos cumprindo o ID que Jesus tem pedido para nós. Nós somos discípulos também e estamos levando a palavra do Senhor. Mas olha só o que acontece com Paulo. Paulo, ele vai conversar lá em Atos, no capítulo 20, né? Todo o capítulo 20, ele vai em Macedônia, ele vai na Grécia, ele vai em Troade, e aí ele chega lá em Mileto. E aí em Mileto, ele começa a conversar com o povo ali de Éfeso, né? Da igreja de Éfeso. E aí ele vai falar algo ali pro povo de Éfeso a respeito... para eles tomarem cuidado, porque existiriam pessoas más no meio deles, como lobos. Eu vou ler aqui para ficar mais didático, para que não fique nas minhas palavras. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de ensinar com lágrimas a cada um, ou admoestar, talvez em algumas traduções. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos, as dele, né, serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Ou seja, Paulo trabalhava para comer. Então, se tinha alguma coisa, Paulo ia lá botar a mãozinha para trabalhar para ele comer. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. E aí, olha só. Tendo dito estas coisas, versículo 36, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos,
e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Aqui, Paulo foi a despedida de Paulo, né? Que Paulo fala assim, ó, vocês não vão mais me ver. Essa é a última vez que vocês estão me vendo. E aí ele faz todo esse discurso. Se você ler, é um discurso muito bonito, mas um discurso muito triste também. Realmente é uma carta de despedida, é uma palavra de despedida. Quem conhece a vida de Paulo sabe o quanto que ele sofreu, e nesse momento aqui ele se entristece. Mas de tudo isso daqui, eu quero entrar em detalhes, né? Em detalhes não, eu quero entrar no detalhe de que depois que ele fez todo esse discurso, toda essa palavra para aquelas pessoas, ele finalizou, ó, tendo dito estas coisas, versículo 36, ele se ajoelhou junto com todos os seus irmãos que estavam ali, e eles oraram. E aí essa oração provavelmente era para confirmar tudo isso que ele havia falado. As pessoas entendiam através da oração e pedindo para que Deus, digo eu, não a Bíblia, para que Deus confirmasse essa palavra na vida deles, confirmasse isso que foi dito a eles. E então eles choraram junto com Paulo após a oração. Por quê? Essa oração foi uma oração de confirmação para aqueles discípulos, para aqueles irmãos. Era Paulo pedindo a Deus que confirmasse tudo isso, toda essa palavra, para que eles pudessem entender que a palavra era verdadeira, que a palavra era vivificada e que o Espírito Santo é que ia convencer eles de tudo aquilo que Paulo estava falando. E foi o que aconteceu. Paulo depois, para quem conhece a história de Paulo, Paulo vai embora e mais tarde ele é preso, e vocês sabem que ele fica lá na ilha escrevendo as cartas para as igrejas, né? O que eu digo aqui? Até na tristeza, até no momento de angústia, de dor, você tem que orar. Paulo aqui, ele estava com muita dor espiritualmente falando, sentimentalmente, ele estava muito triste, muito desanimado. E as pessoas também estavam muito tristes, muito desanimadas. E quando é que você está assim? Tem aqueles momentos que você está bem desanimado, está bem triste, angustiado, aquela dor que você não entende de onde que vem, aquilo que está ali dentro corroendo a alma, e você não entende por que essa dor, normalmente esse tipo de dor vem das pessoas que perdem alguém, perdem um ente querido. Eu nunca senti essa dor, eu não sei, eu tenho ainda... A maioria das pessoas que eu amo estão vivas, junto de mim, perto de mim. E eu agradeço a Deus por isso, por mantê-las vivas, por mantê-las com saúde, bem. Porque eu não sei o que é a dor de uma pessoa próxima morrer, quando essa pessoa muito próxima morre. Eu perdi um amigo meu de infância, e ele não era da família, mas de sangue, mas era como se fosse da família, porque nós crescemos juntos. E essa dor foi muito forte, muito dolorosa, mas eu consegui passar por essa dor, mas eu não entendi essa palavra naquela época. E eu chorei muito, claro, fiquei muito sentido, mas a dor ela foi passando. Mas aquele que perde um pai, aquele que perde uma mãe, um filho, um irmão, alguém muito próximo, a avó que sempre cuidou, o vô, essa pessoa deve sentir muita dor. Você talvez saiba do que eu estou falando. E essa dor que Paulo estava sentindo, porque ele não veria mais ninguém dali. E as pessoas também estavam sentindo essa dor, porque o que ele estava querendo dizer é que, olha, eu vou e eu não vou voltar, mas não porque eu não quero, é porque eu vou morrer. Eu não vou estar mais entre vocês. O Espírito Santo já me revelou que é a última vez, daqui para lá é morte, daqui para lá é morte. Ele já sabia, o Espírito Santo já havia revelado para ele, penso eu, digo eu e não a Bíblia, porque para ele ter essa certeza de que eles não se veriam mais, era duas uma, ou Paulo iria para um outro continente, nunca mais voltaria, ou ele seria morto. Era a única maneira de fazer com que Paulo não voltasse a vê-los. Então, Paulo estava com essa dor,
E eles também estavam com essa dor, sentindo muito, eles estavam muito tristes. E aí, essa tristeza, provavelmente você deve sentir quando você sabe um plano seu que foi frustrado e não tem mais como recuperar. Uma palavra que você disse e não tem mais como você voltar atrás porque já fez um estrago enorme. Alguém que você feriu e você está pedindo perdão, essa pessoa não perdoa. Ou você não está conseguindo perdoar alguém que te feriu. E fica essa dor ali que você fica mascarando, né? A gente fica mascarando a dor, né? Colocando camadas ali para tentar abafar a dor. Você já tentou tampar um buraco de um cano de água? Eu acho que já, porque eu já tentei fazer, então se eu já tentei fazer, eu vi alguém fazendo, muita gente já tentou. Fura um cano d'água, você vai lá com uma fita isolante e tenta tampar, aí você fica passando um monte de fita em volta, aí de repente você parou. Aí passam umas 2 horas, de repente você vê uma aguinha saindo dali. Pois é dessa maneira que a gente faz com essas coisas ruins, a gente está envolvendo com uma fita espiritual ali, esses buracos que estão vazando coisas ruins. Sabe aquele fedor, né? Aquele fedor ruim de uma cicatriz mal lavada que você não esfregou, você machucou, ao invés de você limpar lá com uma água oxigenada, você só coloca um curativo por cima e acha que está tudo bem, daqui a pouco está cheio de pus, fedendo. Então, é isso que acontece espiritualmente com a gente, quando a gente não perdoa, quando a gente se frustra com os nossos planos e para de correr atrás dos planos, para de acreditar que algo pode dar certo de novo, quando a gente acredita que nenhum relacionamento dá certo com a gente já passou por várias pessoas e essa pessoa, a gente acredita que mais um vai ser problema de novo, vai dar dor de cabeça e você não acredita mais nas pessoas, você não confia mais em ninguém para contar seus segredos, porque a última pessoa que você contou apunhalou você e você sentiu uma dor muito profunda, ou você fez isso com alguém, você acha que você não foi errado, acha que o que você fez foi certo e você acha que a pessoa é que deveria ter tomado mais cuidado, ou você está do lado ferido ou você está do lado que feriu. E muitas vezes a gente não percebe isso porque a gente está colocando camadas uma em cima da outra e tentando abafar essa preocupação, esse defeito. O que Paulo fez aqui foi escancarar já, olha gente, eu não vou estar com vocês, não vou mascarar nada. Fato é que eu vou morrer, eu não vou estar com vocês nas próximas viagens, eu não estarei aqui. Então aproveita, porque é essa a última vez que vocês estão me vendo. E aí ele vai embora. É claro que Paulo foi inteligente, ele deixou para falar isso bem no momento que ele estava indo embora, porque aqui a palavra fala que eles levaram ele até no navio logo em seguida, porque se Paulo fala antes, o que ia acontecer? As pessoas iam segurar Paulo lá, não ia deixar ele vir embora, não ia deixar ele propagar o evangelho. Mas olha que ousadia, mesmo sabendo qual era o seu fim, mesmo sabendo o que esperava ele colocou a sua vida à disposição de Deus para que Deus pudesse fazer através dele o que ele fez e o que vale até hoje para a gente, que é essa bênção das cartas, essa bênção dos livros escritos da palavra de Deus. Bom, cristãos, é isso. E eu abençoo vocês em nome de Jesus, que essa palavra seja edificante para a sua vida, que você tenha aprendido que a oração ela serve tanto para momentos bons quanto para momentos ruins, o que confortou Paulo aqui nessa ida para a morte aí, né? Claro, ele estava caminhando, mas eu digo entre aspas porque demorou um pouquinho ainda. Essa caminhada para a morte, essa despedida, foi na base de oração, porque sem a oração ele não teria estrutura para isso. Ele não teria estrutura para fazer isso, e nem os irmãos deixariam ele embora. Os irmãos também foram motivados pelo Espírito Santo a se manterem de pé e a continuar a igreja. Espero que você tenha aprendido com essas pessoas, personagens. Existem vários, você deve ter um monte aí, mas eu trouxe esses que eu acredito que fosse muito bom, abençoador, edificante para as nossas vidas. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Tchau!